Então, de volta ao nosso curso, dentro da jornada do conhecimento, nas trilhas do crescimento, estamos aqui na nossa segunda aula. E o título dessa aula é Como lidar com as perdas. Você está iniciando essa leitura, você vai aprender dentro de uma nova perspectiva sobre essa questão das perdas que nós sofremos. E uma das perdas que o ser humano, que a maioria ou qualquer ser humano vai de fato ser impactado, ou vai ser para ele de fato um baque, né? Um desafio grandioso, é quando nós perdemos um ente querido, quando um ente querido morre, alguém que nós amamos, que nós sonhamos, né? Estamos com ele, com ela há muito tempo e a gente o perde em razão de uma enfermidade ou um outro motivo fortuito, né? Às vezes um desastre, às vezes uma injustiça. A questão é que como nós vamos então, a partir dessa nova perspectiva bíblica, né, dentro nessa nossa nova forma de ver, nessa lente que a Bíblia nos traz, a oportunidade de enxergar a vida, como lidar com as perdas. É importante a gente pensar nisso. Não mais dentro da nossa razão, sabe? Da forma que nós fomos criados. Deus não nos fez robôs, Deus não nos fez pessoas sem sentimentos, insensíveis. Não, Deus nos deu alma, por isso que o homem se emociona, é por isso que o homem se apaixona, por isso que o ser humano, né, a mulher, o homem, eles têm sentimentos, porque ele recebeu uma alma. Quando o Criador trouxe aquele boneco, né, a vida, quando soprou o espírito de vida nas suas narinas, a Bíblia fala que o homem passou a ser uma alma vivente. E a alma é onde nós temos as nossas emoções, é a sede das nossas emoções, do nosso intelecto, das nossas concepções, do nosso pensar, da nossa maneira de enxergar as coisas, enxergar a vida. Então Deus nos fez pessoas sensíveis, mas nós precisamos deixar que a nossa capacidade de sentir, de emocionar, seja guiada pela palavra de Deus, pela Bíblia. E quando nós fazemos dessa forma, a gente consegue compreender muitas coisas e consegue administrar o sofrimento que as perdas causam em nós. A gente vai vendo nesse segundo curso, ou nesse passo 2, e aí o texto traz um exemplo de Noemi, né? Noemi e Ruth. E aí você vai ver no texto lá, quando você lê, que ela perdeu, na verdade a Noemi, ela perdeu o seu marido, né? Ele morreu precocemente, e aí as coisas tomaram um outro rumo, as coisas saíram do controle dela, né? Noemi ficou sozinha, sem os filhos, né, sem seu marido. Você vai lá em Ruth, no livro da Bíblia, na Ruth, capítulo 11, você vai ver isso lá. Então a morte, como todos nós sabemos, né, é uma das perdas mais difíceis que nós podemos lidar, mais dolorosas, né? E Deus sabe disso. Deus sabe disso, e a gente precisa entender que essa experiência nós vamos passar em algum momento, e nós devemos passar por ela, se não já passamos, não é mesmo? E aí que toda aquela pessoa que sofre esse tipo de perda, cada um na sua especificidade, na sua individualidade, cada um tem um tempo determinado, né, para viver esse luto, para passar por esse luto. E não é o mesmo tempo para todas as pessoas. Pessoas que levam às vezes um dia, uma semana, outras levam alguns meses, e tem pessoas que lidam com isso quase que a vida toda, né, e vive anos lamentando e sofrendo. Tem pessoas que
que vive o luto, né? A sua vida é viver um luto. E a Bíblia nos ensina como lidar com isso, que o luto ele tem um tempo de duração. O luto ele tem um tempo, né, que ele precisa acontecer na nossa vida, mas a vida precisa ser retomada, né? E às vezes é como nós aprendemos no que se refere a perdas em razão da morte, que nós temos que rever como que a Bíblia trata isso para que a gente possa retomar a nossa vida em algum momento, para que esse luto tenha um tempo de duração e a nossa vida venha a ser retomada. Esse processo, ele é distinto na vida das pessoas, mas ele precisa ter um prazo para acabar. Porque é uma vida depois desse luto que precisa ser, né? Uma vida depois dessa perda que precisa ser retomada. E quando nós compreendemos isso, aí as coisas são diferentes. A gente vai entender que a vida ela precisa ser vivida depois dessa perda. E lidando com isso, você vai ver lá no texto, né, Ruth no capítulo, no livro de Ruth, você vai ver que ela também passou por isso, por uma perda. Noemi passou por uma perda, né? Passou por esse luto e aí ela teve que retomar a vida dela. Então, assim, o movimento não para, a vida não para, né? As coisas precisam retomar o seu ritmo. As coisas precisam retomar o sentido da vida, precisa seguir seu curso. E aí, quando a gente vai buscar na palavra do Senhor, e a gente aprende muito nesse livro de Ruth, que como lidar com essas perdas, como Deus nos fortalece, como Deus quer nos ver fortalecido, como que esse processo também pode mudar a sua vida, como isso pode fazer com que você seja mais fortalecido, que você seja mais amadurecido quando você sofre determinada perda. Nós exemplificamos aqui, às vezes, uma perda que é a perda mais danosa, que é a morte, mas tem outras perdas também que para algumas pessoas é muito difícil. Às vezes pessoas lidam de forma também muito difícil com a perda de algum pet, né? De algum cachorro que acompanha ela durante muito tempo, um cachorrinho de estimação, um gato. Às vezes as pessoas também, quando perde o animal, lidam de forma muito difícil com essa perda, mas precisamos retomar o movimento da vida depois desse luto, não é mesmo? Depois de passar, de sofrer com esse tempo de administrar a perda, a vida precisa retomar seu movimento. Você precisa se reconectar novamente com a sua vida, com a nova realidade que está diante de você. Você precisa, de repente, fazer uma releitura da tua vida, do seu contexto e retomar ela, recomeçar. E a Bíblia sempre trata para nós aqui de recomeços importantes. Então, assim, aprenda nessa leitura que Deus também tem propósito nas perdas que sofremos, que nós podemos sair edificados, reconstruídos, reconfigurados à luz da palavra de Deus e sairmos fortes dessas experiências de perda. E Deus quer que você seja edificado, seja fortalecido, sabe, que você possa viver essa nova reconexão, essa nova vida, né, esse novo tempo de forma muito mais, de uma condição muito mais favorável, de um caráter mais experimentado, de uma personalidade mais amadurecida, não é mesmo? E aí você vai ter a oportunidade de depois dessa perda, depois dessa experiência danosa, de ser uma pessoa até mais generosa, de repartir com as pessoas a sua vida, porque você aprendeu como lidar com as perdas, como lidar com esses desafios, você aprendeu também, e essas experiências nos levam nos tornarmos pessoas mais generosas, pessoas mais tolerantes, compreensivas, não é mesmo? E aí você vai viver, de fato, o propósito de Deus na tua vida. A partir do momento que você, então, se reconectou
com esse novo tempo na tua vida, depois dessa perda, você estabeleceu um novo movimento, você compreendeu que Deus te conduziu para um novo propósito, para um novo tempo, e aí você então vai viver esse propósito com uma perspectiva diferente, mais disponível, né? Com um entusiasmo, uma motivação correta no teu coração. De repente você vai ter também no teu coração uma gratidão a Deus por permitir a você reiniciar, refazer a sua vida. Então a Bíblia está aqui, essa leitura está aqui para que você aprenda como lidar com as perdas. E vai ser tremendo para você essa leitura. Deus te abençoe, tá? E seja edificado nesse novo tempo nesse segundo passo, né? Nesse curso 2. Até a próxima. Tchau.